Por que isso aconteceu comigo? Por que tal coisa veio acontecer logo agora? Por que Deus deixou que determinada coisa acontecesse na minha vida? Essa pergunta você já ouviu diversas vezes, mas talvez você esteja agora questionando. Mas o que é isso que você está falando? Por que Deus deixou isso? O que é isso? O que é esse elemento que você está dizendo? É o elemento que está na sua mente, porque o que aconteceu, aconteceu com você e não comigo. Mas eu sei que acontece fatos diversos na vida de muitas pessoas e que elas se sentem necessitadas de uma explicação, de um significado, de um sentimento, porque pegou de um jeito diferente. Algo precisa ser, sabe, trago às claras. Às vezes quando a gente vive uma rotina, acordar, tomar café da manhã, almoçar, trabalhar, cuidar das crianças, levar para o colégio, a gente vive uma rotina fechada, a gente pode passar dias e dias sem perceber que há algo espiritual acontecendo, pelo menos na nossa mente, né? Uma rotina não parece ter nenhum comunicado espiritual evidente. A gente não pergunta por que a rotina está sendo assim, né? A gente não fica assim, oh, estou vivendo a rotina, Deus, o que você quer dizer com essa rotina? Não, a rotina não parece ser uma mensagem espiritual para a maioria das pessoas. Por isso que quando acontece algo diferente, né, um golpe de sorte, um acidente, um acontecimento, algo entra na rotina e bagunça a nossa vida, a gente precisa dar algum significado para isso. Quando a coisa é boa, as pessoas arranjam logo seus significados e não impacta muito a vida de ninguém. Mas geralmente quando a coisa é ruim, quando é difícil, quando é frustrante, quando é algo que mexe profundamente nos nossos sentimentos, por exemplo, uma morte, uma doença, um acidente, um acontecimento forte em que você, a partir daquele ponto, não vai poder viver mais sua rotina como vivia antes, ou vai ter que mudar o seu padrão de vida, vai viver sem uma pessoa perto de você, a saudade vai ser sua companheira, o luto vai te acompanhar, ou qualquer coisa semelhante que venha, um desemprego. Nesse momento as pessoas fazem essa pergunta e elas dizem, por que isso aconteceu comigo? Que explicação Deus pode me dar sobre isso? Eu queria entender por que logo agora isso aconteceu na minha vida. Agora, essas perguntas, elas não são perguntas simples, no sentido de eu fiz e continuei a viver. Não, são perguntas paralisantes que eu chamo. A pessoa meio que fica estagnada na sua condição mental, na sua vida, nas suas decisões, enquanto não consegue dissipar aquele conhecimento, aquela pergunta. Quando ela diz, por que isso aconteceu comigo, ela acaba paralisando até que ela consiga dar um significado àquilo. Ou fica sem motivação para continuar, ou fica sem alegria para viver, ou fica frustrada todos os dias. Enquanto ela não consegue dar uma explicação, fica, sabe, como se a vida tivesse parado, né? A vida não pode continuar enquanto não resolver isso. E geralmente as pessoas buscam na religião, na fé, no nosso meio, né, de pensar em Deus, orar, dar significado às coisas do mundo, dizer como é que as coisas funcionam de modo espiritual. As pessoas buscam a explicação aqui. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Qual a explicação que Deus me dá para isso? No Antigo Testamento, pessoal, às vezes a gente pode ter algumas conclusões. A conclusão mais básica do Antigo Testamento, aquela que é mais repetida profeticamente, é a questão da obediência a Deus. Principalmente porque você sabe, né, que o povo fez uma aliança com Deus e dentro dessa aliança tinha esse conjunto de recomendações, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, for fiel, me obedecer, estiver nesse monte e me adorar, então eu ouvirei o seu clamor, vou defender, vocês vão permanecer na terra enquanto vocês forem fiéis. Então havia essa dinâmica do tipo, eu era fiel a Deus, Deus nos abençoava, nos preservava na terra. Se eu não fosse fiel ao compromisso e à aliança que eu tinha feito com Deus, os povos vizinhos atacavam, roubavam, escravizavam o povo de Israel. Então a gente percebe que essa lógica permeia um sentimento geral, até um sentimento de
poxa, se eu estou buscando a justiça, então eu mereço ter coisas boas. Se eu estou buscando a impiedade, então Deus vai trazer a vingança sobre mim. Então existe essa ideia de que a obediência de Deus trazia a preservação e a desobediência trazia o mal, né? Trazia coisa ruim. E de alguma maneira as pessoas pensam que, então, se hoje em dia qualquer pessoa enfrentar alguma coisa, talvez seja porque esteja desobedecendo a Deus. Se essa pessoa fosse fiel, não estaria vivendo aquilo. Mas de alguma forma as pessoas também, dentro de próprio Israel, que vivia seus momentos bons e vivia seus momentos, ia seguindo a vida, elas começam a perceber, mas olha, mesmo aqui dentro do povo, existem pessoas que estão melhores do que outras. Existem pessoas que elas fazem por onde está melhor e outras que fazem por onde está pior. E aí a gente pode chamar isso da sabedoria. Você vai ver em livros de Provérbios, por exemplo, e até em Salmos, que o sábio, né? O sábio, ele constrói uma vida equilibrada, sensata, temente a Deus, de maneira que as coisas boas vêm para a vida dele por causa dessa sabedoria. O tolo, o preguiçoso, o zombador, o arrogante, ele não dá conta das coisas que foram colocadas na vida dele, ele deixa para lá e a pobreza lhe vem como um assalto, né, de surpresa. A pobreza lhe ataca, né, o desemprego, o revés lhe ataca, não porque isso fosse algo totalmente inesperado, mas por fruto da maneira como ele viveu, da falta de diligência dele, aquilo atacou de repente a ele. Então, quando você, por que esse desemprego aconteceu de repente? É porque você foi tolo, você foi arrogante, você foi zombador, você foi preguiçoso, você não foi diligente. Teria uma explicação mais do sábio e do tolo. Mas ainda assim, algumas pessoas no Antigo Testamento observavam que pessoas, mesmo fiéis, mesmo diligentes, mesmo sendo bons pais de família, mesmo sendo, sabe, um bom agricultor, um bom fazendeiro, um cara maravilhoso, que sacrificava pelos filhos, que amava todo mundo, que era um cara assim respeitado na sociedade, enfrentou uma das mais profundas dores na Bíblia. E a história que se conta é que o Jó enfrentou essa provação, esse desafio, esse sofrimento, por às vezes algo que estava muito além da nossa compreensão, algo que aconteceu no mundo espiritual. E algumas vezes no Antigo Testamento as pessoas vão dizer, olha, não dá para explicar tudo muito com essa lógica, porque tem coisa até que a gente não entende, tem coisa até no mundo espiritual. Mas mesmo que seja essa coisa no mundo espiritual, o Jó passa boa parte da sua vida com seus amigos refletindo se tem a ver com alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer. De maneira que você pensa que muito da lógica do Antigo Testamento e, por consequência, muito da lógica da Igreja Evangélica Brasileira, que é baseada no Antigo Testamento, ou das religiões em geral, está em volta da figura do justo e do injusto, do justo e do ímpio, do cara que é de Deus e o cara que não é de Deus, do cara que faz as coisas certas e do que faz as coisas erradas. E seja para você dizer que é assim, ou seja para você dizer que deveria ser assim. Né? E quando o sábio pensa demais nisso, e pensa demais, e olha demais, e se aproxima demais, ele vai perceber um eclesiaste na vida dele, vai dizer, rapaz, tudo que a gente deseja é uma certa vaidade, e tudo que o coração do homem procura acaba não conseguindo. Eu já vi gente correndo que só não conseguiu nada, já vi gente trabalhando que só ficou pobre, já vi gente que era um herói ser esquecido. E essa morte que atinge todo mundo, se a gente fizesse essas coisas boas e não morresse, já era uma coisa interessante, mas todo mundo está meio lascado no mundo, né? De maneira que as pessoas, às vezes, quando olham demais essa lógica do justo e injusto, dizem, deveria que o justo vivesse na sua justiça com a sua proteção de Deus. Mas não é bem isso que acontece. Embora eu ache que seja assim, há algo complicado aqui que eu não consigo explicar de uma forma toda. Mas eu acho que a fórmula justo e injusto deveria funcionar. E eu vou fazer todas as minhas reflexões em cima dessa fórmula. Ou seja, o que essas pessoas estão dizendo é que se você enfrentou algo ruim e você perguntar por que Deus, talvez seja porque você mereceu mais do que os outros
levar aquela bordoada. E isso perpassa muito além das religiões cristãs. Muitas religiões que trabalham com karma, com mérito, elas vão dizer, se o cara é pobre, sofredor, que está na rua, é porque ele fez algo, ou nessa vida ou na outra vida. Isso aí é culpa dele mesmo. Até religiões políticas dizem isso, né? Que dizem, o cara é pobre porque quer, porque se não fizesse, ele trabalhava e ficava rico, né? Tem muitas religiões políticas, ideológicas, e seja de qual for o segmento de ideias que você trabalha, que sempre trabalha essa questão de alguma forma o cara merece, né? De alguma forma, aquele mal ali, aquele pessoal que morreu naquele negócio, merece. Às vezes, quando você trata com pessoas que estão vivendo emocionalmente a pergunta, porque enquanto eu falo com você, a gente está falando em termos de ideias, de teses, de conceitos. Esses conceitos, colocados dessa maneira mais fria, mais trabalhando ideias, eles não têm um peso necessário de quando você fala com uma pessoa que está vivendo um problema. Se você experimentar chegar para uma pessoa que está vivendo a dor e dizer para ela, minha irmã, porque você mereceu, a pessoa não vai te ouvir, a explicação não vai satisfazer a dor dela. A dor não passa exatamente com a explicação que a gente acha que deveria passar. A dor não passa porque eu cheguei e dei uma explicação que diz que toda a culpa é dela, sabe? Às vezes a pessoa trabalhou todos os dias e está sofrendo negócio, e você chega lá dizendo que ela é sofredora porque merece, e ela tem na consciência todos os dias que ela sofreu para batalhar por aquele emprego, e quando ela perde, você está lá julgando a vida dela, apontando a vida dela, e quando você aponta a vida dela, você se coloca como melhor do que ela, né? Você chega assim para a pessoa e diz assim, você perdeu o emprego porque você mereceu. Então, se eu tenho emprego, é porque eu sou bom, porque eu mereci ter emprego. Então, de uma certa forma, acusar os outros é tentar se validar. Porque existe um bocado de gente pobre no Brasil e sofredora. Se eu sou rico, é porque eu sou bom, eu sou legal, Deus me ama, eu tenho um karma positivo, eu sou o cara. Eu me valido, eu tenho justiça própria, de alguma forma. Acusar me levanta. Por isso que uma certa acusação e condenação dá aquele gostinho do veneno descendo, porque é uma religiosidade braba. No Novo Testamento, essa pergunta muitas vezes é trabalhada em termos de uma aprovação que Deus lhe traz para que você possa crescer. Deus vai lhe ensinar através desse sofrimento, desse deserto. E também, às vezes, fala muito do consolo de Deus em meio à tribulação, da presença de Deus. Porque uma das características mais fortes que a Bíblia dá ao Espírito Santo é o Consolador. E a ideia é de que ele vai estar conosco nesse mundo, nos consolando, nos ajudando, nos edificando, trabalhando conosco durante toda a vida. De maneira que eu vou viver períodos difíceis e complicados, mas o importante é que Deus vai estar comigo, superando e me ajudando a vencer todos esses problemas. Agora, de uma certa forma, mesmo que isso esteja dessa forma e colocado dessa maneira, eu percebo que mesmo as pessoas entendendo isso, é como se isso não desse para elas uma explicação que resolvesse esse problema da angústia do porquê. Sabe, a angústia do porquê? Por quê? Mas Deus vai estar contigo, vai caminhar contigo, nós vamos vencer. Mas aquela dor ainda pergunta, mas por que comigo? Por que meu pai teve que morrer? Por que aquela coisa teve que acontecer? Por que aquele acidente aconteceu com meu filho? Por que sabe? Por que eu tenho essa doença? Por que aconteceu isso? A gente não consegue entender de uma maneira geral aquilo que acontece no individual. Eu posso explicar que no geral existe muitas dessas coisas acontecendo, muitas aflições, mas quando acontece comigo, essa dor fica me perturbando. Aí tem uma passagem bíblica de Jesus que eu queria trabalhar com vocês agora, e talvez ele vá aprofundar um tema que eu não tratei até agora, e que talvez muitas pessoas que baseiam muito a sua fé no Antigo Testamento,
eles não falam muito, não se aprofundam muito, não conversam muito. E é um tema que é muito forte em Jesus e é muito forte no apóstolo Paulo. É como se fosse um conceito que precisa ser dito no Novo Testamento para que você possa entender de sobremaneira a cruz. Aí, eu vou trazer esse conceito para quem está acostumado com a ideia de que a gente diz o Novo Testamento é mais tranquilo que o Antigo. Esse conceito vai ser, às vezes, mais difícil que o conceito do Antigo. Por isso eu quero que você me acompanhe agora, que esse conceito, embora a gente saiba que existe, embora a gente repita, a grande maioria das pessoas que trabalham com a fé não utilizam esse conceito, né? Vamos ver comigo? Me acompanhe aqui. Lucas 13, no verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilato misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Aqui as pessoas chegaram para Jesus com uma pergunta sobre um acontecimento trágico, né? E talvez seja um acontecimento que tenha culpados, tenha invocação religiosa, tem sacrifício, tem sangue, tem um governo, tem um algoz, tem uma nacionalidade envolvida. Talvez ele possa dizer que a culpa é uma culpa política, a culpa é uma culpa religiosa, a culpa são das pessoas. Haveria aqui talvez um conjunto de fatores que Jesus poderia apontar a culpa espiritual, apontar qual foi o princípio da tragédia, de que maneira Deus observa tudo isso que está acontecendo, né? No verso 2 diz assim, Jesus respondeu, vocês pensam, aqui Jesus vai dar uma quebrada aqui, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Aí Jesus ele meio que vai atacar a lógica das pessoas. As pessoas estão procurando um culpado pelo sofrimento, se eles eram pecadores ou não, se eram justos ou não, se mereciam ou não, se aquilo era fruto de alguma coisa que eles pudessem colocar na conta de Deus. Aí Jesus vai aqui, quebrar essa lógica. Vocês estão trabalhando com a lógica de justo, injusto, pecador e pessoa que não peca, de maneira que a culpa possa recair sobre alguém. Mas eu vou quebrar essa relação que vocês estão fazendo. Aí no verso 3 diz assim, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus faz uma afirmativa. Não há uma causa específica espiritual nessa questão que vocês estão colocando. Não há uma relação entre pecado e condenação e tragédia e sacrifício da maneira como vocês estão pensando. Pelo contrário, eu vou agora colocar vocês todos na mesma cesta. Todos vocês, de alguma certa forma, estão na mesma condição daquelas pessoas que sofreram a tragédia. Vocês todos estão sob uma mesma condição. Veja só, algo que Jesus vai ainda trabalhar mais forte. Verso 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí, amigo, pense que agora Jesus, né, está fazendo uma outra relação de difícil entendimento, porque os religiosos mais convictos conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito muito forte com Pilatos, com sacrifícios, com galileus, seja lá o que eles estivessem fazendo, e fosse mais fácil de colocar intenções políticas e tudo ali em acontecimentos, como você fala, fulano bateu o carro porque bebeu e porque fez isso, aí coloca uma correlação bem forte e coloca a culpa em alguém. Aí Jesus, vamos botar um evento agora que é difícil de colocar a culpa em alguém. Uma torre que cai, mata 18 pessoas aleatórias, pelo que a gente pode entender. Como é que mata? Estavam lá naquele momento. Deus escolheu aquelas 18 pessoas para morrer? Então, quando um avião cai, foi porque Deus escolheu todas as pessoas que estavam naquele voo para aquelas pessoas morrerem, para aquelas pessoas sofrerem? Então, se meu filho pegar uma doença forte e morrer, foi porque ele mereceu morrer, né? E todas as pessoas que pegam aquela doença e morrem são porque Deus fez de propósito para aquelas pessoas morrerem, deu aquela doença para eles, né? Jesus botou assim algo que não dá para a gente fazer uma correlação tão forte.
Aí ele volta a pergunta para todo mundo e diz assim: eu lhes digo que não há uma relação espiritual numa morte de uma torre que cai, de um apartamento que cai, de um avião que cai. Para Deus, isso não aconteceu porque aquelas pessoas eram piores do que vocês. Olha só como as pessoas dizem que pregam Jesus, mas não entendem Jesus, né? Mas se não se arrependeres, todos vocês também perecerão. Olha, no Novo Testamento, a gente entende que as aflições desse mundo aconteceram depois da queda do homem. E que, de uma certa forma, a gente vive num mundo cheio de aflições, onde a morte está no meio de nós por causa do pecado. A gente vive num mundo que perece. E se as pessoas perecem, não é porque exatamente elas fizeram algo no específico, mas porque elas habitam um sistema caído onde qual a aflição e o sofrimento existe e as pessoas sofrem dessa aflição todos os dias. Mas não foi uma condenação específica de Deus para uma pessoa. Por quê? E aí é uma coisa muito bacana. Porque a pessoa que sofre não é pior da que não sofreu, ou que não está sofrendo naquele momento. E às vezes uma pessoa sofreu algo naquele dia e você acha que ela fez algo para estar ali, mas Cristo está dizendo, mas você que não sofreu é tão ruim, injusto e vai perecer como aquela que sofreu aquilo. E talvez hoje você não sofreu, mas amanhã você vai sofrer, porque o destino de toda essa humanidade em Jerusalém, em todos os lugares, é sofrer a morte, é sofrer a condenação. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos estão sobre esse mesmo jugo. Gente, isso é muito difícil de entender. Mas Jesus está dizendo, por que todos têm que se arrepender? Por que todos precisam de um Salvador? Por que todos, se não crerem, né, se não aceitarem Jesus, se não estiverem na fé, se não se reconciliarem com Deus, se não procurarem um caminho de salvação e redenção final em Deus, vão perecer? Porque todos estão nesse sistema e esse sistema afeta a todos. Por isso, porque todos estão nesse sistema e afeta a todos, todos necessitam de um Salvador e todos necessitam de uma redenção e todos necessitam se arrepender. Por isso a salvação é um caminho para todos aqueles que estão nesse mundo. É o caminho e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O fato é que não existe diante de Deus nenhum justo. Se algum justo existe, esse é porque Jesus justificou. E olhe que ainda que ele tenha sido perdoado e salvo já hoje possa experimentar boa parte dessa experiência espiritual de libertação, ele ainda está sujeito à morte até o dia final. E até o dia final ainda está sujeito à aflição da mesma maneira que todos os outros, porque o mundo que nós vivemos é um mundo caído. Veja que Jesus coloca essa explicação em outro nível. Ele vai dizer que a sua angústia de ficar procurando um porquê sobre todos os acontecimentos ruins que lhe aconteceu, como se houvesse uma explicação específica do que porquê você ficou doente, porque você ficou enlutado, do que você viveu uma coisa muito difícil, às vezes, e por muitas vezes, de maneira geral, não tem uma explicação específica. Não é algo que Deus fez de propósito. Não é algo que foi determinado para você viver por causa de que você fez algo ruim, porque você xingou Deus, porque você jogou pedra na cruz, porque você fez isso ou fez aquilo. Às vezes um problema que nos acontece é simplesmente porque vivemos num mundo aflitivo, angustiado, que essas coisas estão caídas junto com a queda do homem. E essa angústia do porquê que me paralisa, sempre tentando arranjar uma explicação, de repente precisa ser equalizada com a ideia de que não há explicação. É difícil entender isso, mas veja, talvez isso possa ser mais uma libertação para você do que uma coisa difícil de entender. Sabe aquela ideia de que uma vez que algo não tenha o que possa ser feito, então resolvido está? A pessoa fica procurando uma solução para um problema, procurando solução para um problema, procurando solução, e aí ela percebe que não há solução.
Quando ela percebe que não há solução, então ela encontrou a resposta dela. Esse é um problema sem solução. E aí ela pode descansar da procura e da busca. Às vezes, amigo, talvez o que você possa entender com essa palavra é de que o fato de às vezes não haver uma explicação é a explicação que você precisa. O fato de não haver da parte de Deus uma condenação para você específica, e por isso que você está sofrendo isso, e você está sofrendo isso porque vive num mundo aflitivo mesmo, talvez seja a explicação que você precisasse para se acalmar e para parar de ficar nesse loop do porquê, do porquê, do porquê. A gente vive num mundo muito aflitivo, cheio de problemas e preocupações. E se a todo momento a gente for achar que tudo o que acontece é uma condenação específica, a gente vai ficar doido. Calma, não é por aí. Você percebe que esse explicar as coisas da maneira como as pessoas estão vivendo ou sofrendo nunca foi muito o foco de Jesus? Se você for ler os evangelhos e for procurar os motivos pelo qual as pessoas estavam sofrendo, Jesus não para muito para explicar isso. Quando ele encontra a mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos sofrendo com aquele problema, ele não chega e diz, olha, esse fluxo de sangue foi por causa que Deus fez isso contra você, porque você deixou seu marido, aí Deus jogou uma condenação, aí aconteceu tal coisa. Não, ele não dá um peso religioso, espiritual, condenatório para as pessoas que estavam sofrendo. O leproso, ou os 10 leprosos que Jesus encontrou, ele não diz, essa lepra é o símbolo do pecado na sua vida, essa lepra é como se fosse a sua corrupção interna se manifestando externamente. Essa lepra é porque você saiu de casa no dia que a sua mãe disse para você não sair, você se encontrou com fulano e pegou, você desobedeceu. Jesus não faz um juízo de valor, nem tenta explicar o sofrimento, pelo menos a grande maioria das vezes. Um cego que foi curado e outras pessoas na Bíblia, a filha de Jairo. Jesus não passa, essa filha de Jairo aí morreu porque esse Jairo ele é um hipócrita, ele é um fariseu e Deus mandou um raio do céu para matar a filha dele. Não tem explicações. Jesus não passa tempo explicando o sofrimento para as pessoas. Sabe? Então, o primeiro passo talvez seja você entender isso. Não há, às vezes, por vezes, uma explicação específica, e às vezes entender que isso não existe de forma específica pode me fazer ter uma libertação dessa angústia de ficar procurando, dessa angústia de ficar pensando, nessa paralisação mental, nessa coisa da culpa, do ressentimento, do ficar, sabe, é porque eu estou tentando traduzir um sentimento, mas você que está me ouvindo, você entende o sentimento. O primeiro passo é esse. Mas qual seria o segundo passo? Talvez, a partir desse entendimento, qual seria o segundo passo? Eu vou passar, olha só que interessante, talvez você nunca se percebeu nisso. Eu vou passar para outra passagem, em João 9, onde Jesus vai usar Olha, na passagem que a gente leu passada, tinha uma torre de Siloé que caiu. Aí nessa passagem que a gente vai ler, existe um tanque de Siloé. É como se no mesmo lugar existisse duas maneiras que Deus fez o mesmo entendimento para que a gente pudesse juntar e entender as coisas. Veja só, João 9, no verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? De novo, você percebe que isso é uma ideia que está sempre no coração das pessoas, seja religiosas daquela época, seja hoje. A necessidade de dar uma culpa para uma pessoa por que ela está sofrendo. Aí diz assim, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse, vá, lave-se no tanque de Siloé. Olha aqui, Siloé, Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos, que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem
que costumava ficar sentado mendigando? Olha, Jesus, em vez de dar explicações, ele age a partir do sofrimento que aconteceu e produz um novo significado espiritual que glorifica a Deus. Olha, isso aqui é muito profundo. Talvez você não conseguiu me entender, porque às vezes as pessoas vão assistindo e vão nem pensando no que eu estou dizendo. Para aqui um pouquinho comigo e pensa comigo. Embora aqueles discípulos estavam querendo estabelecer uma relação específica de causa e efeito naquele cego, dizendo que ele pecou, né? Ele mesmo pecou, o pai dele, ou algo que ele fez ele merecer aquilo ali, aquele karma, aquele problema. Existe uma explicação para ele ser cego. Deus quis que ele fosse cego. Deus tem algo com essa cegueira e tal, não sei o que. Queria botar um peso religioso, um peso de explicação difícil de entender. Jesus, de novo, ele não tenta significar o sofrimento, no sentido de dar uma explicação espiritual para aquilo, que já não fosse uma condenação geral que existisse sobre todos nós, e nós que estamos olhando cegos somos tão culpados quanto o cego, quanto qualquer um. Ele está quebrando essa lógica do justo versus injusto. Mas ele, presta atenção, a partir do sofrimento, ele age no sofrimento, transforma o sofrimento, e a partir daquele ponto, um sofrimento que não tinha significação específica espiritual passa a ter um testemunho específico espiritual. Amigo, você não me entendeu ainda, você não está me acompanhando, você se perdeu aqui, eu vou repetir. Algo que não tinha um significado espiritual específico, a partir da ação de Deus naquele ponto de Jesus, passou a ter um novo significado espiritual específico. É como se Deus ressignificasse o sofrimento a partir da sua ação. É como se a ação de Jesus transformasse uma realidade de forma tal que aquilo porquê que não tinha explicação passou a ter uma nova explicação. É quando nós agimos sobre o sofrimento, é na ação sobre o sofrimento, que talvez algo sem explicação comece a ter propósito, comece a ter significado. Você já ouviu a frase, não adianta chorar sobre o leite derramado? Eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito de palavras assim, das tiradas. E por que essa frase às vezes existe? Porque ela está dizendo, olha, um leite derramou, um sofrimento aconteceu. Não adianta eu ficar paralisado em volta desse leite, dizendo, por que aconteceu? Será que dá para fazer algo? O que vai acontecer? Meu Deus, estou paralisado com o leite derramado. Uma pessoa chega e diz, olha, não adianta você ficar preso na lógica desse sofrimento que aconteceu. Você tem que continuar a partir daqui. E às vezes a gente tem que entender um pouco de, olha, por que isso aconteceu? Não sei. Mas não adianta eu ficar preso nisso. Eu acho que eu tenho que pegar minha vida a partir disso daqui que está aqui e construir uma nova vida a partir daqui para frente. E muitas vezes você vai observar pessoas que tiveram famílias horríveis na vida, tiveram traumas horríveis na época da infância e que hoje estão subjugadas a drogas, subjugadas a traumas, subjugadas a problemas e sempre dizem, mas foi o passado, foi minha família, foi meu pai que nunca me aceitou, foi minha mãe que nunca me aceitou, eu tenho justificativas para ser como eu sou. E às vezes essa pessoa tem que dizer, pega essas suas justificativas e coloque para lá. Pare de tentar explicar seu sofrimento toda vez, pare de tentar se colocar na posição de vítima todos os momentos. E vamos tentar construir uma vida a partir disso para lá, que vai dar um novo significado a tudo isso que você viveu. Se o final do filme for bom, às vezes você entende aquele problema do meio do filme. Então, se eu construir um novo filme, se eu fizer uma nova realidade a partir desse sofrimento, talvez essa nova realidade me dê todo um novo significado de esperança de vida que eu não vou encontrar no passado nem nas explicações do passado. Talvez seja tempo de não só abandonar as explicações, como abandonar um pouco o passado que fez coisas ruins com você, esse mundo que fez coisas ruins com você, não levá-lo tanto em consideração, para que você possa, a partir de um encontro com Deus, construir uma nova realidade. Amigo,
Muitas vezes a gente viveu problemas terríveis nesses últimos tempos. O meu pequeno grupo, 2 pessoas morreram num prazo muito pequeno, né? 2 maridos de amigas e tudo, né? Um morreu antes da pandemia, o outro morreu durante a pandemia. Um morreu 2 semanas antes da pandemia e outro morreu, sei lá, 1 mês e meio depois da pandemia. E amigos meus muito próximos, em pouco tempo de vida, tiveram perdas terríveis. Também outra irmã do meu grupo perdeu uma mãe. E ao perder a mãe, recebeu compromissos pesadíssimos que tem agora que cuidar o resto da vida. Compromissos que eram da mãe, pessoas que a mãe cuidava. E aí isso surge perguntas de todos os lados de por que determinadas aflições acontecem. E amigo, não tem às vezes explicações específicas que a gente possa dar, embora a gente possa entender tudo aquilo que a gente já aprendeu durante a vida sobre a fé cristã, sobre os aprendizados que a gente pode ter e sobre tudo aquilo que a Bíblia já nos revelou. Às vezes não tem como chegar para uma pessoa e dizer, foi porque você fez isso ou fez aquilo. Não tem, é sofrimento, é aflição. A vida que a gente vive é uma vida aflitiva. E às vezes a gente tem que pegar o nosso sofrimento e dizer, mas eu ainda tenho a mim, eu ainda tenho meus filhos, eu ainda tenho a minha vida, eu ainda tenho minha casa, como aquela viúva que perdeu o marido e foi até Eliseu e disse, Eliseu, meu marido morreu, tinha dívidas, querem levar os meus filhos para ser levados como escravos, o que eu faço? E o Eliseu disse, entra na sua casa, vamos fazer um milagre lá dentro, vamos fazer uma multiplicação, vamos salvar a sua história. E às vezes é isso, a gente está no meio de um sofrimento e a gente tem que começar, a partir do sofrimento, construir e ressignificar uma nova história, que aí sim você vai poder dizer lá na frente, sabe aquele último verso que a gente leu? Diz assim, os seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? O que a ação de Jesus fez naquela pessoa? Transformou uma pessoa que estava mendigando em uma pessoa que agora vivia de uma maneira diferente. Então talvez seja transformar uma vida a partir do sofrimento. E aí, essa nova vida vai poder testemunhar dizendo, olha, eu sofri muito nessa vida. Mas com o amor de Deus, com a força de Deus, eu tenho um novo testemunho para glorificar a Deus a partir desse sofrimento. Eu queria que você também agora saísse da posição da pessoa que sofreu e pensando de uma maneira geral em todos nós. Pensando se a gente fosse Jesus nessa equação. Você agora é Jesus e está vendo sofrimento no mundo. Está encontrando esses cegos de nascença no mundo. Talvez, o que você pode fazer para transformar esse sofrimento no mundo em um testemunho que glorifica a Deus? Será que a gente não pode agir como sal e luz nesse mundo para transformar problemas sérios em testemunhos que glorifiquem a Deus? É claro que nesse momento, se você está pensando em coisas como fazer caridade, fazer uma reunião de oração para orar por fulano que está passando dificuldade, fazer um estudo bíblico para a pessoa entender os seus problemas do casamento. E tudo isso é extraordinariamente positivo. Eu não estou diminuindo o valor disso, só que eu acho que você que me escuta já tem isso como default, já sabe fazer isso, já faz isso geralmente, já usa na igreja essas ferramentas para atingir as pessoas. Mas eu queria que você ampliasse esse conhecimento agora com um chamado de Deus integral. Por que eu estou dizendo isso? Que a sua vida por inteiro é um chamado de Deus. E aí, sabe o que você pode começar a pensar? É assim, vamos supor aquela torre que caiu e matou 18 pessoas. Lá que Jesus falou. E diz assim, rapaz, eu sou engenheiro. Como é que meu chamado pessoal de vida, sendo engenheiro, pode entrar nesse mundo para que outras torres não caiam em cima de pessoas? Aí você vai começar a pensar que ser cristão no mundo não é só fazer sopão na praça, não é só fazer reunião de oração. Talvez seja usar todas as minhas habilidades e conhecimentos
para agir na sociedade e sarar a sociedade. Você é um vizinho, você pode ser amigo das pessoas, dos parentes de que tiveram pessoas que morreram. Pode levar um bolo, pode levar o seu coração, sua consolação. Mas se você é um funcionário público, você é um gestor público, como você pode trabalhar as leis para que outras torres não caiam? Se você é uma pessoa que pode trabalhar segurança no trabalho, se você é um empresário, como é que você pode fazer regras no seu trabalho para que menos pessoas se machuquem com a sua empresa? Então, diante da dor no mundo, cada um de nós pode oferecer algo que possa transformar aquele negócio numa coisa boa. É transformar a Torre de Siloé no tanque de Siloé. A gente viu que a Torre de Siloé caiu sobre 18, mas o cego que foi curado foi ser lavado no tanque de Siloé. Então a gente tem um papel nesse mundo de transformar torres em tanques. Torre de Siloé, que é o desastre, em tanques de Siloé, que é a restauração. Mas Felipe, o que eu posso fazer para transformar o mundo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Não sou eu que tenho que dizer para você. Você tem que olhar a sua vida, a sua realidade, as pessoas que estão perto de você. Às vezes você tem uma profissão e há pessoas novas nessa profissão, estagiários. Quem sabe você não pega um estagiário desse para ensinar, para dar uma direção de vida, e aquela pessoa vai ser grata para você o resto da vida porque ela melhorou de vida, porque teve um mentor. Aí já é uma coisa que você faz que transforma uma dor no mundo. Então, há muitas coisas que você pode fazer de forma integral, né, dentro de instituições religiosas, quanto na sua vida como profissional, como pessoa, como vizinho, como amigo, sabe? Descubra isso. Esse é meu desafio para você, é você descobrir como transformar essa dor e esse sofrimento na vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu queria deixar com vocês 3 vídeos, se você quiser continuar de uma certa forma essa reflexão. O primeiro vídeo é o Salmo 77 para acalmar o coração. E aí eu vou deixar aqui, certo? Salmo 77. Vai falar um pouco mais sobre sofrimento. Outro é Sinto uma coisa que não sei o que é. Eu vou deixar aqui. Que é falando sobre essa angústia de um mundo caído. E a outra eu vou dizer Ensino bíblico sobre a ressurreição e vou deixar aqui. É falando como se livrar desse mundo caído. É vivendo no futuro uma restauração completa com a ressurreição. Que Deus nos abençoe. Até mais.